Começar a gravar daqui a pouco. Tô ansioso. O quê? Sério? Que legal! Ah, não. Estamos atrasados. Afeto. As nossas emoções, a forma como a gente vive as coisas e colore o dia a dia das nossas experiências. O afeto é uma função grande e muito importante dentro da psicopatologia. E hoje, na nossa série Saco Plinca PJ, a gente vai falar do afeto, das suas apresentações e manifestações e também de alterações comuns de aparecerem em algumas manifestações psicopatológicas. Quer saber um pouco mais sobre o afeto e como que ele funciona dentro das funções mentais? Segue aí. Eu sou o Breno, psicólogo, professor de psicologia e pesquisador. E hoje eu vou falar de afeto na nossa série Saco Plinca PJ. Saco Plinca PJ, uma série didática sobre as funções mentais, o exame do estado mental e as principais alterações em psicopatologia. Uma série em episódios curtos, mesmo que sobre algo importante, sempre diretos e com direito a spin-offs. Afeto. Afeto é um conceito amplo, genérico e diz respeito a experiências relacionadas com o processamento afetivo. E compreende principalmente algumas partes, algumas divisões, que são o humor, as emoções, os afetos e os sentimentos. Afeto, entre outras coisas, envolve o nosso sentir emocional. Como a gente sente as coisas propriamente dito. E é uma função. E essa função, ela envolve processar a experiência, a realidade, os pensamentos internos, enfim, uma série de fatores e expressar algo. E isso que é expresso, que pode ser alegria, que pode ser tristeza, que pode ser medo, que pode ser raiva, surpresa, nojo, isso tudo são emoções. A gente chama todas essas experiências, aquilo que é expresso, de emoção. Tipicamente se diz que existem as 6 emoções básicas que eu acabei de falar, mas a gente sabe que elas podem se subdividir em emoções secundárias ou ainda implicar em manifestações que são um pouquinho diferentes das emoções. Emoção é algo rápido em geral, curto e é aquilo que é expresso, é o produto do afeto, é o que está sendo transmitido. A gente valoriza muito a emoção porque ela acaba sendo visível. No dia a dia a gente acaba valorizando, a gente se preocupa que as outras pessoas estão chorando, ou a gente se contagia muitas vezes quando elas estão dando risada. Mas isso é aquilo que está sendo exposto para fora. E numa avaliação em psicopatologia nem sempre é o mais central e o mais importante. Falando agora do afeto, falando das emoções, agora vamos falar do afeto. Às vezes a pessoa pode estar feliz, mas essa felicidade, aparentemente, a forma como ela é expressa, é diferente dessa. Eu posso estar feliz e sorrir, eu posso estar feliz, emoção, alegria e gargalhar. E essa pode até ser que a intensidade dessas duas pessoas ou desses dois momentos é o mesmo. A forma como é expresso, a maneira como as experiências afetivas são expressas é o afeto. E a gente vai falar a seguir, mas eu posso ter um afeto expansivo, quando eu demonstro mais o meu afeto. Ou um afeto mais hipomodulado. Eu até estou triste, mas eu não estou demonstrando, porque não é da minha natureza, porque eu não consigo, enfim, aí tem diferentes causas. Também falamos lá que existem os sentimentos. Os sentimentos são manifestações afetivas, em geral, estáveis, ou seja, não costumam mudar tanto, vinculadas a coisas, a valores, a experiências, a pessoas. É a experiência emocional ligada e associada a algo. Quando a gente pensa, por exemplo, num time de futebol, que a gente tem um apreço ou um desgosto, quando a gente pensa naquela pessoa que a gente gosta muito,
ou que a gente tem um carinho, ou quando a gente pensa numa disciplina que a gente gosta bastante de estudar. Os sentimentos envolvem essa associação e eles costumam ser estáveis. Algumas nomenclaturas que a gente pode destacar. O ciúme é o sentimento que a gente tem com uma outra pessoa, a vergonha, o sentimento que a gente tem da avaliação de terceiros, o rancor, a amizade, o carinho, a revolta, o apego, o tesão, a atração, o apreço, eu aprecio isso, o tédio, o sentimento de chatice, o de receio, a vaidade, o abandono e a gratidão. Então, tudo isso são relações e experiências afetivas que a gente tem, estabelece um vínculo, uma associação, ou seja, um sentimento. Eu tenho um sentimento sobre pessoas, eu não fico sentindo aquilo toda vez, mas eu mantenho aquilo. Por isso que a gente costuma dizer que são mais estáveis. Tem ainda a paixão. A paixão é tal qual a gente conhece, né, de estar apaixonado. É uma manifestação emocional, uma experiência emocional muito intensa. E tão intensa que ela é unidirecional, ou seja, eu direciono o meu afeto, a minha emoção para um único alvo e muitas vezes acabo, inclusive, não percebendo alvos secundários, né, ou estímulos secundários. Isso pode, inclusive, influenciar aí aspectos da senso-percepção, da atenção bastante, e esse processo de ficar resgatando lá a atenção, a ideia da atenção, esse estado de ficar hipovigilante para outros estímulos emocionais é o que a gente chama de catatimia, que seria uma forma pela qual a paixão ela é expressa. Vamos falar então agora do humor, que talvez seja o domínio dentro dessa função mais importante. O humor diz respeito a um estado de ânimo geral, o tônus afetivo, a direcionalidade afetiva. É a disposição geral que a pessoa está. Não tem nada a ver com piadas, tem a ver com o estado de ânimo, o estado de espírito, entre aspas, daquela pessoa. Em geral é estável, não é algo que oscila tanto ao longo de um dia, não é esperado que o humor oscile, em raras exceções isso pode acontecer. E ele dá um tônus, eu posso estar com humor deprimido, como a gente já vai ver, e dar risada. É menos provável que eu expresse a emoção, a alegria, e vá ter o afeto de o rir durante um humor deprimido. É menos provável, porque existe uma tendência aqui. E essa tendência é o nosso humor, é algo mais estável. Para tentar ilustrar um pouquinho melhor, vamos ver graficamente. Todos nós temos uma faixa de humor típico. E a gente costuma flutuar dentro dela. Alguns, às vezes, um pouco mais alto, com um humor melhor, uma disposição, uma energia maior, outras vezes menor. E a gente chama essa faixa típica, essa faixa que a gente costuma flutuar, mas que ela não representa uma alteração incomum, de eutimia, ou humor eutímico. Mas pode ser que a gente está abaixo dessa faixa típica. E a gente nomeia esse humor reduzido de humor deprimido. O humor deprimido, ele é um estado de ânimo reduzido com uma maior propensão a emoções como tristeza, sentimentos de desânimo, anedonia, que é a falta, a incapacidade afetiva de sentir prazer, sentimentos de culpa por coisas das mais diversas. É um humor deprimido. A pessoa tem menos disposição, menos vontade, menos alegria e pode inclusive ter aí uma afetividade negativa, sentir emoções negativas, embora não seja obrigatório. Isso é algo interessante de a gente ressaltar. Não é porque a pessoa está deprimida que ela precisa ficar chorando. Inclusive, muitas vezes a gente vai ver que
pessoas deprimidas, com humor deprimido, ou inclusive com transtorno depressivo maior, surpreendem outros. Poxa, mas ele não demonstrava nada. Sim, porque o demonstrar é a emoção. E por diferentes características pessoais, as pessoas nem sempre demonstram o humor delas. Mas ainda pode ser que a flutuação do humor ela está acima daquela faixa da eutimia. E a gente chama essa flutuação acima de um humor elevado. Humor elevado que é um estado de ânimo, no caso, com aumentado, claro, com propensão a emoções de alegria exagerada, raiva, pode ser que apareça, também pode aparecer no humor deprimido, uma irritabilidade, né? uma reatividade, sentimentos de euforia, de grande prazer. Isso é humor elevado. Então, nós temos as faixas aqui de humor elevado, humor eutímico e humor deprimido. Já tem algumas pessoas que gostam de falar que aquela faixa da fronteira entre o humor eutímico e o humor elevado seria uma hipertimia, e a faixa abaixo ali entre o humor eutímico e o humor deprimido de uma hipotimia. Mas esses termos acabam às vezes mais confundindo do que ajudando. Tem ainda um quadro, um tipo de flutuação do humor que é parecido com esses, no qual a pessoa ela tem as suas flutuações, mas é como se ela não ficasse dentro da faixa eutímica. É como se não existisse, como se a faixa eutímica ficasse achatada. E ela fica um período grande de tempo com um humor desagradável. Ou ela fica sentindo raiva, tristeza, tem explosões de raiva, que a gente já vai falar a respeito quando a gente comentar sobre o afeto, e a gente chama isso de humor disfórico. O humor disfórico é esse estado de humor desagradável. O humor disfórico é uma apresentação comum da gente encontrar, por exemplo, no transtorno disfórico pré-menstrual, que é uma apresentação grave, sazonal, né, acontece de tempos em tempos, relacionada com o ciclo menstrual feminino, claro, e o humor que é apresentado em comum é um humor disfórico, não chega a ser um humor deprimido. E esse humor disfórico traz junto uma sensação de desagrado, de desgosto, e é um período que tem uma duração de alguns dias e depois ele passa. Não é obrigatório, não faz parte, não é uma TPM comum, claro, é um transtorno, vai ter critérios, enfim. E ele explica muito do sofrimento que algumas mulheres podem passar durante essa experiência. Algo legal e, mais do que legal, importante da gente falar é sobre alguns termos que a gente eventualmente encontra, que são a hipomania e a mania. Esses dois termos, eles são termos que a gente não considera como exclusivamente alterações do humor. Vários autores vão incluir mania e hipomania e vão nomear como humor elevado, como mania ou hipomania. Só que, na verdade, mania e hipomania são episódios, tá, que são caracterizados por vários critérios. Um critério que ambos têm e que é obrigatório é um humor elevado, anormal. Mas eles também envolvem outros sintomas, outras alterações de outras funções mentais. Então a gente nomear como mania e hipomania o humor elevado, ou como depressão o humor deprimido, que também o episódio depressivo ele vai ter uma série de sintomas e alterações, inclusive não sendo obrigatório o humor deprimido. A pessoa pode ter só uma anedonia, que a gente vai falar a seguir no afeto, uma incapacidade de sentir prazer ou interesse, que a gente falou na conduta, como avolia. Então, dizer que é depressão e hipomania é um pouco... é incorreto, na verdade. Mas nessa altura vocês devem estar se perguntando, mas se o humor é um estado, provavelmente outros fatores possuem influência nele, certo? Certo, porque senão ele seria um traço, ele seria uma característica de cada um de nós. E o nosso humor ele é influenciado por muitas coisas. Tá corretíssimo isso.
As manifestações do humor são resultado de interações multifatoriais entre elementos biológicos, sociais e que vão refletir aí em alterações das funções mentais psicológicas. Por exemplo, a personalidade, que tem uma influência tanto do ambiente como também biológica. Personalidade que são padrões duradouros que nós temos e cada um de nós vai ter com as suas diferenças de perceber o ambiente e de se comportar nele. Cada um de nós tem formas típicas de se comportar e essas formas todas da personalidade, elas são compostas por traços ou características de temperamento, que nada mais são do que tendências comportamentais e emocionais de resposta típica. À frente a um desafio, tem pessoas que vão ficar mais dispostas, outras mais irritadas, outras vão agir mais, outras vão ficar mais ansiosas. É uma tendência e isso influencia o nosso humor, além, é claro, do ambiente, de coisas do ambiente. Também é importante dizer que, justamente em função de tudo isso, a gente pode ter humores, para além da eutimia, do humor elevado e do humor deprimido, humores específicos, como o humor ansioso. A pessoa ela não fica ansiosa o tempo todo, porque expressar a ansiedade é uma emoção, né? E a ansiedade em si é um sentimento, é um medo de que algo vai acontecer. Mas um humor ansioso é um humor que frequentemente muita coisa dispara a ansiedade. Então a pessoa fica suscetível à ansiedade. Tem a ver com traços de afetividade negativa. A gente vai deixar para um outro episódio do futuro. Também tem um humor irritado. É uma pessoa que reage com raiva, com irritação, com muita facilidade, com pequenas coisas. Também tem muito a ver com a personalidade e os traços comportamentais. Para ilustrar um pouquinho sobre tudo isso, e sobre como essas características influenciam a gente, vamos pensar na Lisa, dos Simpsons. A Lisa ela tem, provavelmente, como todos nós, uma faixa de humor típico. E dentro dessa faixa ela vai flutuar. E às vezes pode ser que ela apresente humor deprimido ou humor elevado. Lembrem-se, o método fenomenológico vai fazer a gente considerar o típico de cada um da forma como age. E a Lisa vai ter a sua faixa. Mas vamos agora pensar no Bart. Provavelmente, a faixa típica da eutimia do Bart é um pouquinho acima da Lisa. A Lisa tem uma coisa mais ansiosa, mais com uma tendência a uma reação negativa, enquanto o Bart é um pouco mais agitado, tem momentos de euforia, tem também uma irritação. Então, provavelmente, a faixa da eutimia do Bart é um pouco acima. E isso pode representar que quando a Lisa está com humor elevado, se a gente só pegar a Lisa e comparar com o Bart, a gente vai dizer, não, eles estão iguais. Mas justamente porque a gente tem o método fenomenológico, a gente considera as diferenças, as idiosincrasias de cada um dos indivíduos e do ambiente que eles estão. E justamente por causa do ambiente é importante a gente falar do luto. O luto, ele apresenta quase todas as características de um humor deprimido. Mas ele tem uma justificativa. É um estado constante de dor em função de ter perdido alguém próximo. Pode incluir tristeza, dor, pesar. Apesar de semelhante a uma redução do humor, a um humor deprimido, recebe uma justificativa fenomenológica. Então ele recebe uma justificativa particular e deve ser observado considerando os aspectos fenomenológicos dessa situação. E é claro, justamente em função disso, a gente vai olhar a situação do luto, a situação daquela pessoa, quando a gente estiver avaliando, e pode ser que começou como luto e depois virou um humor deprimido. Porque a gente vai ter que adaptar a quanto tempo isso se justifica, porque vão ter situações e situações, mas a gente nomeia de luto quando envolve essa coisa de ter perdido alguém próximo. Vou falar agora das alterações do afeto. Vamos começar
com algo que é bem comum da gente encontrar, que diz respeito à congruência ou à adequação do afeto. Afeto congruente ou adequado é quando as emoções e comportamento, de forma geral, aquilo que está sendo expresso emocionalmente pela pessoa, está de acordo com os seus pensamentos, com o seu humor, com o cenário que a pessoa está. Mais grosseiro de tudo. Tá no velório dando risada, é um humor inadequado. E temos o humor, então, adequado, que é quando tá batendo com aquilo. Então, se a pessoa tá deprimida, perdeu alguém, perdeu emprego e tá triste com aquilo, tá expressando a tristeza, o humor da pessoa está adequado, está congruente. O inadequado ou incongruente é quando não bate com a apresentação daquela situação. Muitos transtornos a gente vai nomear, por exemplo, sintomas psicóticos, alucinações, delírios, congruentes com o humor. A gente vai ter que fazer essa associação e aí tem justamente a ver com... Temos também algumas alterações do afeto relacionadas com a redução da intensidade da expressão. Ou seja, a pessoa expressa o humor, mas ela expressa mais fraco, como se o volume, se fosse um volume, está mais baixinho. Então, tem o afeto hipomodulado, que é quando a pessoa está segurando um pouquinho, tá, o afeto, eu tô com vontade de rir, mas eu não posso rir aqui, então eu vou dar uma risadinha, mas vou segurar um pouquinho aquilo. O afeto restrito, quando isso já é um pouquinho mais forte, e já tem, às vezes nem reage, nem expressa, pode até ser que a pessoa esteja sentindo, mas ela não expressa. Tem o embotamento, que já é uma redução bem significativa, é bem comum o embotamento durante as fases negativas, de sintomas negativos da esquizofrenia. A pessoa, ela tá falando de coisas horríveis da vida dela e ela não tem muita expressão. Fui muito triste, passei por isso, e aconteceu. Então agora me conta uma coisa feliz. Poxa, eu me lembro uma vez, meu time foi campeão, foi muito legal. E o que tu acha de... eu gostei muito, foi muito bom. Mas tu ficou feliz mesmo? Nossa, eu acho que é uma das melhores experiências da minha vida que eu já passei. É embotado. Tudo parece que não tem flutuações. E o mais grosseiro ainda seria o afeto plano, quando há uma ausência de expressão. É como se fosse o Spock ou o Data lá da Jornada nas Estrelas. Não expressa emoção nenhuma. Tem também a redução da capacidade de sentir algumas emoções. Uma delas, que é específica do prazer, é a anedonia. É muito comum pessoas que estão em episódios depressivos, elas dizerem, o que tu tem feito? Tem assistido série. Fico o dia inteiro assistindo série. Tá, e tu tá gostando de assistir série? Eu deixo lá tocando, assim, mais ou menos. O que tu gostava de fazer antes de tu ter depressão? Eu gostava de assistir futebol, de cozinhar. E tu tem feito essas coisas? Se a pessoa não está fazendo, é a avolia, tá? Tem a ver com o interesse lá, ou com a hipobulia, enfim, com a motivação para fazer. Mas sim, eu até tenho feito. Legal. E quando tu faz, tu gosta? Não é mais a mesma coisa. Isso é uma anedonia, é uma redução do sentir prazer. Existe também uma apatia, que é uma redução do sentir emoções de forma geral. A pessoa parece que ela não sente as coisas. Não é nem que ela está sentindo e não está expressando. Acontece uma coisa horrível e... poxa. Isso aí deve ser bem ruim. Mas ela não sente, ela fica com uma redução no sentir. Tem também algumas alterações do controle do afeto. Boto aqui a irritabilidade, tá? Que é se irritar e demonstrar raiva com muita facilidade. A pessoa fica irritável, com um afeto irritável. Tem também a explosão de raiva, que é quando tem um descontrole mesmo, a pessoa fica exagerada, é a coisa de socar a parede, quebrar a mão, de jogar coisas e descontrolada mesmo. Então, é uma explosão de raiva, comum no transtorno de personalidade borderline, por exemplo.
E tem uma outra alteração do afeto que é muito importante. Tudo aqui que a gente está falando diz respeito a formas, a maneiras da gente expressar as emoções. Tem ainda a labilidade, que é mudar a expressão emocional de forma muito rápida. Então eu estou falando aqui com vocês super de boa e... Poxa, entendam de uma vez! Pô, que exagero, né? Muito rápido essas trocas. A pessoa tá falando numa boa, de repente já tá chorando, depois ela já tá muito feliz, depois ela já tá com raiva, depois ela tá dando risada de novo. Troca muito rápido. Inclusive, a labilidade é muito comum nos episódios de mania e de hipomania, mas também ela está envolvida com algumas síndromes que são aí causadas por lesões. Uma das famosas aí, que no cinema a gente tem uma ilustração legal, é do Coringa, do filme do Batman, né? Tem o filme do Coringa também, que ele tem a risada, ele começa a rir subitamente, ele muda a expressão emocional de uma forma muito rápida. Tá? Tem a ver, então, aí com uma alteração do afeto. Também tem o estilo de demonstração. Como que eu vou demonstrar para os outros? Tem o afeto pueril, ou a puerilidade, que é demonstrar o afeto de uma forma muito infantil. Muitas vezes caminha junto com uma conduta pueril. A pessoa, ela é muito frágil, é tudo muito... Ah, o pessoal não gostou. Ai, tá doendo aqui. É uma puerilidade, é uma infantilidade, uma forma de sentir que, poxa, não tá compatível com a idade que seria esperado dessa pessoa. E tem ainda o afeto exagerado ou supervalorizado, que é aquele afeto mais teatralizado, com uma indicação de excesso na expressão afetiva não justificada. Contei uma piada ali e a pessoa tá, por exemplo, o que um ovo disse pro avô dele? Ovo. Calma, não foi tão engraçado assim. Isso é um afeto exagerado, supervalorizado, tá? Pode ser que ele seja teatralizado, assim, que ele tenha essa coisa mais forçada, mas pode ser que ele seja só supervalorizado mesmo, do jeito da pessoa, ser mais expansivo também. É uma outra forma de dizer que daí quando não tem essa coisa mais do falseado, parece que a pessoa não é forçado, a gente chama de expansivo. E o exagerado é esse teatralizado, muito comum no transtorno de personalidade histriônica, por exemplo. Vamos falar agora de alterações do sentimento, de relação com algumas coisas. E uma das que mais merece destaque é a ansiedade. A ansiedade, ela envolve um medo antecipatório a uma situação, um estímulo, ideia. É uma sensação contínua e é independente do confronto com aquilo que é temido. Por exemplo, eu tenho medo de apresentar um trabalho, mas eu ainda não estou apresentando o trabalho. Eu estou com medo que, poxa, só vai acontecer daqui 2 meses. E eu já estou me sentindo mal em relação àquilo. Eu já estou me sentindo preocupado, ansioso. Ansiedade é isso. Então é um sentimento. Tem a ver com uma relação com algo que, na verdade, muitas vezes nem está ali. Também tem a fobia. A fobia também é um medo, tá, persistente e desproporcional relacionado a um estímulo, objeto ou situação específico. Então, eu tenho um medo que não muda de animais específicos, de aranhas. Fico com medo daquela aranha. Se bota lá um desenho de uma aranha na TV, eu já estou nervoso. Isso é uma fobia. Pode sim ter, né? Tem a fobia específica, que aí é um transtorno que vai ter uma série de critérios, mas fobia é uma apresentação de sentimento, quando a gente diz só fobia, não fobia específica, daí é um transtorno. Claro, a gente falou de um monte de alterações do afeto, e a essa altura, em que transtornos mentais a gente tem alterações do afeto? Bom, não tem como não começar com os episódios de humor, e aí tanto os episódios depressivos quanto os episódios maníacos e hipomaníacos, ou seja, é muito comum a gente encontrar alterações do afeto no transtorno bipolar e relacionados,
e nos transtornos depressivos. A gente encontra alterações tanto do humor, quanto do afeto, quanto dos sentimentos, quanto das emoções nesses transtornos, embora as emoções elas é uma expressão, né? Não tem tanta alteração propriamente dito relacionado. Para além desses transtornos, desses grupos de transtornos, os transtornos de personalidade apresentam alterações aí e manifestações características do humor, desde o afeto exagerado até também alterações do humor mesmo. Também apresenta muitas vezes uma irritabilidade, é bem comum. E também merece destaque os transtornos do espectro da esquizofrenia, que podem ter tanto aí irritabilidade como alterações de humor bem frequentes. E finalmente os transtornos de ansiedade, aí destacando tanto os transtornos de ansiedade de uma forma geral, TAG, a fobia específica, a ansiedade social, como também o transtorno obsessivo compulsivo, o transtorno de estresse pós-traumático e por aí vai. Claro, não são só esses. Vários outros também vão apresentar o afeto é muito amplo e ele envolve a forma como a gente se sente. E a gente sabe que um dos critérios mais comuns e que está em quase todos os transtornos mentais é prejuízo, e aí tem um dado social, ou sofrimento. E o sofrer nada mais é do que uma forma de manifestar a nossa vivência afetiva, seja através do humor, do sentimento ou ainda da própria emoção. Falamos hoje de afeto, uma função grande, ampla e que tem a ver da maneira como a gente expressa e vive o mundo e com as nossas emoções. A emoção é aquilo que a gente está botando para fora, mas esse resultado ele passa pela maneira como ela é colocada para fora, que é o afeto, passa também por um estado geral que a gente apresenta, que é um humor. E, ainda por cima, ao longo da nossa vida, a gente estabelece relações de afeto com coisas, com valores, e a gente chama isso de sentimentos. Às vezes, esse sentimento é tão intenso que pode ser até uma paixão. Entre as diferentes alterações, a gente destacou aqui as do humor, essas que são mais contínuas. Quando a gente está num estado típico, que cada um de nós vai ter o seu, em função de sua personalidade e traços de temperamento, a gente vai estar no que a gente chama de eutimia. Quando a gente está abaixo, está mais triste, está mais para baixo, está com menos energia, a gente chama de humor deprimido. E quando está acima, a gente fica mais eufórico, mais cheio de energia, uma alegria desmedida, a gente chama de humor elevado. Tem ainda outras alterações do humor, como humor disfórico, como humor ansioso, e no campo da forma de expressar, a gente destacou algumas das alterações, como o afeto hipomodulado, quando a pessoa está dando uma segurada, o afeto embotado, quando ela expressa muito pouco as emoções, o afeto plano, que é quando não tem nenhuma. Também falamos da labilidade afetiva, quando troca toda hora, parece que é aquela pessoa que fica zapeando lá os canais da TV de uma forma muito brusca. E a gente viu que muitas dessas alterações do afeto estão presentes em vários transtornos. Claro, falamos de humor, então não tem como não destacar os transtornos depressivos, o transtorno bipolar e relacionados. Falamos também aí de alguns outros transtornos, como os transtornos de ansiedade, principalmente a ver com os sentimentos aí. E também, é claro, os transtornos do espectro da esquizofrenia e os de personalidade. Bom, falamos hoje de afeto e espero que ao final disso vocês estejam com uma emoção, felizes e com um sentimento de satisfação com mais esse episódio da nossa série Saco Plinca PJ. Muito obrigado por estar acompanhando. Se quiserem ver mais vídeos, se inscrevam aí e aguardem logo mais episódios. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem todos bem.